deixe a sua Bíblia aberta aí em Filemon. É o último livro, falando sobre 3 livros que falam a respeito do evangelista Lucas. E este é o último livro e também o encerramento deste seminário de Lucas, aonde vamos estarmos concretizando com uma das observações mais importantes da vida do evangelista Lucas. Filemon, nós vamos ler o versículo de número 24. Lembrando que Filemon não tem capítulo, tá? É só versículo. Filemon, versículo de número 24. Depois que você passar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, passar o livro de Tito, você vai encontrar com mais facilidade o livro de Filemon. Glória seja dada o nome do Senhor. Nada melhor do que poder estarmos na presença de Deus e desta feita para aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. Quanto mais conhecimento, mais a gente crescemos. Quanto mais conhecimento, mais a gente somos fortalecidos. Quanto mais conhecimento, a gente vai crescendo na autoridade da palavra do Senhor. Filemon, versículo de número 24, que diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Os irmãos encontraram aí? Amém. Meus irmãos, nós já falamos um pouco em ensinamentos anteriores a respeito de Lucas. Alguém poderia me dizer o que Lucas ele era? Ele era médico. Os irmãos lembram quando falamos a respeito da convenção do evangelista Lucas, onde aconteceu a convenção de Lucas? Qual foi o personagem que ele ouviu, que depois de ter ouvido aquele personagem, ele se converteu ao cristianismo? Quem foi? Não lembro, né? Foi a pregação de Paulo. Correto. Irmãos, é importante eu ressaltar para os irmãos que quando eu citei aqui em algumas oportunidades, falando que a convenção do evangelista Lucas se deu naquele episódio em que Paulo pregava, ensinava, e que eu, tipo um jovem que estava assentado na beira de uma janela, ele caiu e morreu. Lucas, como médico, estava ali, olhou para aquele jovem que estava caído e deu o diagnóstico que ele havia morrido. Porém, Paulo, ele para um pouco a pregação, desce até onde Eutico estava caído e diz: não, o Espírito ainda está nele. E dentro disso aí houve um confronto muito grande na vida de Lucas. Ele, como conhecedor da medicina, agora está sendo confrontado por Paulo, porque Lucas, pela medicina, identificou que ele estava morto. Paulo, na autoridade da palavra, vai dizer: não, o Espírito ainda está nele. E segundo, preste atenção nesse detalhe aqui, porque se você for olhar dentro das Sagradas Escrituras, você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar que Paulo, ou seja, que Lucas se converteu neste período aqui, desta ministração, deste fato ocorrer. O que eu estou trazendo para os irmãos é conhecimento, é estudos, é pesquisa, e que muitos teólogos, conhecedores das Sagradas Escrituras, pesquisadores,
descobriram que a conversão de Lucas se deu neste período em que Eutico cai da janela. Então Lucas, ele não foi, presta atenção nesse detalhe, um discípulo que andou diretamente com Cristo. Eu vou ser mais claro na observação. Lucas não foi aquele que andou pessoalmente com Cristo. Não, Lucas se converteu ao cristianismo em uma das pregações de Paulo, como citamos aqui agora, no episódio de Eutico. Porém, Lucas, ele por ser médico e muito pesquisador, porque todo médico é muito estudado e pesquisador, todos aqueles que estudam a área da ciência são pessoas que gostam do conhecimento. Infelizmente, muitos cientistas, entre aspas, têm tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo não conhecem nada, porque esquece de estudar a Bíblia, conhecendo Deus, Criador do universo. Então, nenhum conhecimento, meus irmãos, para mim, tem tamanho respeito se a pessoa não reconhecer as Sagradas Escrituras, se não reconhecer a Palavra de Deus. Por quê? Porque tudo que existe foi feito pela Palavra. E quem é a Palavra? Cristo. E como eu posso afirmar que Cristo é a Palavra? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. O Verbo que se fez carne, ou seja, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo de Nazaré, ele é a palavra personificada. E lá no Gênesis, no livro de Bereshit, no livro da criação, ele mesmo, pela sua palavra, criou todas as coisas. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que nada do que existe foi criado se ele não criou. Então, todo domínio, todo poder, toda honra, toda majestade e toda glória é somente para Deus, o Criador do universo. Amém, meus irmãos? Então Lucas, ele agora vai começar a pesquisar os fatos históricos, as narrativas de Jesus, tudo quanto ele fez quando permeava sobre essa terra, os seus milagres operados. Então Lucas, ele agora começa a escrever este evangelho que se titula o seu nome de Lucas, que é considerado sinótico. Ele vai narrando os milagres que Jesus operou. Por quê? Porque Jesus, ele operou muitos milagres, e eu tenho uma notícia boa para dizer nesta noite, que ele opera ainda hoje também. Porque ele não mudou, ele permanece o mesmo nas nossas vidas. O homem muda, mas Deus não muda. O homem mente, mas Deus não mente. O homem engana, mas Deus não engana. O homem pode até prometer e não cumprir, mas Deus não. Ele promete e ele cumpre, porque ele próprio disse lá em Números que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele, em Cristo, em Deus, Criador do universo, não há sombra de variação. Ele será fiel na tua vida, hoje, sempre e eternamente. Diga amém por isto. Então Lucas começa a escrever. Os irmãos lembram quando falamos aqui também a respeito de 2 livros que Lucas escreveu. Qual foi o primeiro livro? Lucas, que é o Evangelho que está entre os sinóticos. Quais são os livros sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Já falamos aqui algumas vezes que dentro da teologia, das pesquisas teológicas, há quem acredite que o Evangelho de João não é considerado um livro sinótico pelo tamanho da revelação e expressão que João escreveu. Mas não é só isso que nós vamos entrar nesta oportunidade. Mas qual foi o segundo livro que o evangelista Lucas escreveu? Atos dos Apóstolos, que é mais para ser chamado como Atos do Espírito Santo. Pela narrativa, desde o primeiro capítulo até o último, nós vemos
vemos a manifestação presente, genuína e clara e objetiva do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, não, divindade. Amém, meus irmãos? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa expressão Trindade eu não concordo. Há quem use, mas eu não concordo. Mas a Bíblia esclarece que é divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ficou claro aqui para os irmãos que Lucas escreveu quantos livros? Vamos lá, primeiro, segundo. Agora os irmãos lembram os 3 livros que nós falamos aqui anteriormente a respeito que fala sobre o evangelista Lucas. Qual foi o primeiro livro que nós falamos? Oi? Colossenses. Qual foi o capítulo e o versículo? Colossenses capítulo 4, versículo 14. Qual foi o segundo livro que fala a respeito do evangelista Lucas? Oi? Primeira ou segunda? Capítulo 4, versículo 11. E qual é o terceiro livro que fala a respeito de Lucas? Agora vamos ver se os irmãos vão lembrar, porque nós falamos aqui, e eu espero que os irmãos lembrem. Não tenha medo de errar. Errando que se aprende algumas coisas. Tem gente que erra a vida toda e nunca vai aprender, né? Mas quando se trata da palavra de Deus, a gente vai aprender errando mesmo. Mas tem gente que vem nesse mundo errando direto e nunca aprende. Quebra a cara todo dia e continua quebrando e não quer aprender de jeito nenhum. Então não é quebrando a cara que se aprende. Se aprende quando se toma uma decisão para aprender. Em Colossenses, os irmãos lembram o que foi expressado, informado ou relatado a respeito de Lucas? Que ele era médico amado, muito bem, Guilherme. Então, em Colossenses, vai expressar a respeito que ele era um médico amado, ele era alguém que era admirado. Eu estou fazendo um resumo novamente para nós não perdermos o foco para a conclusão, tá certo? Então em Colossenses ele era um médico amado, aquele que era procurado por todos, aquele que era respeitado por todos. E isso era algo extraordinário na vida do evangelista Lucas. Agora, irmãos, lembra em 2 de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 11, o que nós aprendemos neste capítulo? O que foi que Timóteo expressou, ou narrou, ou trouxe de ensinamento para nossas vidas a respeito de Lucas, no capítulo 4 e no versículo de número 11? Quem lembra? Ele era aquele que estava sempre lado a lado. Ele foi o único que permaneceu do lado de Paulo. Ou seja, muitos se aproximaram de Paulo, mas poucos ficaram ao lado de Paulo. Na hora do aperto da vida, todos se ausentaram de Paulo. Porém, Lucas foi aquele único que permaneceu do lado de Paulo. Porque você só vai saber quem é quem na hora dos apertos da vida. Você só vai saber quem está com você de verdade na hora dos apertos da vida. Quando tudo vai bem com você, muitos estamos juntos, conta comigo. Mas na hora do aperto da vida, você vai saber quem é quem e quem verdadeiramente está do seu lado. Paulo passou por isso. Muitos estavam ao lado de Paulo, mas quando Paulo foi preso, quando Paulo foi levado para a prisão, somente Lucas ficou do lado. Ou seja, Lucas dá um ensinamento de um personagem fiel, de caráter e de palavra, que olhou para Paulo e disse para Paulo que estaria com ele e verdadeiramente continuou do lado. Por que eu
eu digo que Lucas falou que estaria? Porque a partir do momento que Lucas se converteu, Lucas se colocou ao dispor do ministério de Paulo, provando para Paulo que Paulo poderia contar com ele em todos os momentos. E isso ele provou. Na hora do aperto da vida, Lucas estava ali do lado de Paulo. A minha oração para este ano de 2026 é que Deus levante para a sua vida pessoas verdadeiras e que tire do teu caminho todo tipo de falsidade debaixo do sangue de Jesus. Que permaneça na tua vida pessoas que verdadeiramente vão somar contigo, vão estar verdadeiramente do teu lado, pegando na tua mão nos momentos difíceis da tua vida e dizer para você: você não está só, eu estou com você. Quando te verem na batalha da vida, dizer: pode contar comigo de verdade, porque eu vou entrar contigo nessa guerra, porque você não está só. A minha oração para este ano de 2026 é que Deus levante verdadeiros para estar ao teu lado e que tire da tua vida todo tipo de falsidade. Você pode dizer amém por isso, irmão? Nada melhor do que nós estarmos com pessoas verdadeiras ao nosso lado. Quando nós estamos com pessoas verdadeiras ao nosso lado, o ambiente é diferente. Seja no nosso lar, seja na nossa parentela, seja em todos os momentos da nossa vida. As pessoas verdadeiras que estão com você, não por interesses, porque o que tem de pessoas que às vezes só está do seu lado e muitas das vezes só te procura nos momentos de interesses próprios, mas quando é na hora do vamos ver, não estão do teu lado. Então essas pessoas que elas não estejam na sua vida, que não façam parte do teu vínculo, mas que sejam pessoas verdadeiras, que quando você estiver chorando, vai estar do teu lado e dizendo: Deus vai enxugar dos teus olhos essas lágrimas. Quando te ver na aflição da vida, vai sentar contigo e vai te dizer: vou guerrear contigo, vamos entrar na oração. Esse cenário vai mudar, Deus vai mudar essa situação que você está vivendo. É dessas pessoas que nós precisamos ao nosso lado. E tenha cuidado, já abro um parênteses aqui para alertar algo. Tenha cuidado para que neste ano de 2026 você não cometa os mesmos erros que cometeu no ano de 2025, de dar prestígios e valores a quem não merecia. Enquanto muitos que mereciam, você desprezou. Quando muitos que mereciam, você virou as costas. Quando muitos que mereciam, você não deu nem sequer um valor. Então, que este erro não se cometa mais na sua vida. Esteja atento, em oração, peça para Deus abrir os teus olhos espiritual. Assim como eu sempre faço, e digo: Senhor, me mostra quem verdadeiramente está do meu lado. Paulo viveu isto. E Paulo viu que Lucas foi aquele que verdadeiramente continuou do seu lado. Porque Lucas, ele tinha um caráter verdadeiro. O caráter de Lucas não era um caráter fraudulento ou mentiroso. O caráter de Lucas era um caráter verdadeiro. Então, ou seja, Paulo verdadeiramente contou com Lucas e Lucas ali estava ao lado de Paulo. Então nós observamos que em Colossenses ele era o que? O médico. E em Timóteo nós encontramos que ele foi o que? Companheiro, aquele que esteve ao lado de Paulo nos momentos mais difíceis. Agora é importante, meus irmãos, que nós dobremos a atenção para o que nós vamos ler agora nesse texto de Filemão, que é o terceiro livro aonde vai falar a respeito de Lucas. Versículo de número 24. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Os irmãos estão percebendo que agora aqui em Filemão, Marcos já está aqui. Por quê? Porque quando todos desampararam Paulo, Marcos ainda não tinha sido chamado para o ministério.
Então Marcos entendeu que depois que recebeu o chamado de Paulo para o ministério, ele entendeu que ser chamado é estar junto. Ele entendeu que ser chamado é fazer a obra. Ele entendeu que ser chamado é estar presente. Ser chamado é dar as mãos para fazer. Ser chamado é somar com o ministério. Marcos entendeu isso. A Bíblia também vai falar sobre Aristarcos e Demas, que também esteve ali ao lado de Paulo. Isso depois, quando Paulo já não estava na maior prova da sua vida, porque tem alguns que são assim, que não aguentam a pressão da vida, e por não aguentar a pressão da vida, se ausenta na hora da pressão, mas depois volta. Mas Lucas não, Lucas foi aquele que esteve presente nos momentos bons do apóstolo Paulo, mas também quando as coisas apertaram, ele estava do lado de Paulo. Então aqui Paulo, ele vai escrever, porque Filemon é um livro escrito por Paulo, e o tema central deste livro de Filemon é falar sobre a reconciliação, e também a data que foi escrito este livro ele foi cooperador. Você sabe o que significa ser um cooperador? É aquele que estava disponível para fazer a obra de Deus. Não importa na área que Paulo precisasse dele, ele estava ali dizendo: conta comigo, porque eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Então ser cooperador não é medir o que vai fazer. Ser cooperador é estar disponível para fazer aquilo que for selecionado para fazer. Quem verdadeiramente tem um espírito de cooperador na obra de Deus, não é aquelas pessoas que escolhem o que quer fazer. Não, pastor, isso aí não dá para mim, coloque fulano, porque isso aí não dá para mim. A partir do momento que uma liderança ela procura você para algo na obra, é porque ela sabe que você tem capacidade para exercer. Ela sabe que você tem um chamado para exercer a tal função que você está sendo selecionado. Então ser cooperador é ter disponibilidade para fazer a obra de Deus. É portaria, estou pronto. É servir uma água na igreja, estou pronto. É limpar uma igreja, estou pronto. É carregar um botijão de água nas costas, estou pronto. É carregar um som nas costas para um culto evangelístico, estou pronto. É dirigir um culto, estou pronto. É pregar o evangelho, estou pronto. É fazer uma visita selecionada, orientada pela liderança, estou pronto. É um evangelismo, estou pronto. É uma obra social, estou pronto. Ser cooperador é fazer a obra com intensidade, é entregar verdadeiramente a sua vida em prol do reino de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui e já fecho ele também para dizer uma coisa para você. Tem muitos que queriam ter o privilégio que você tem e não teve. Tem muitos que queriam ter a disposição que você tem e não teve. Há muitos que eu conheço até hoje que queriam ter as oportunidades para fazer a obra, para trabalhar no reino de Deus, para ser um cooperador na obra de Deus e não tiveram. E você tem este privilégio. E deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma autoridade nessa terra é maior do que uma autoridade eclesiástica. Eu vou repetir porque tem muitos que não entendem. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma autoridade nessa terra é maior do que uma autoridade eclesiástica. Pode ser um presidente da república, pode ser um governador, pode ser o que for. Se um demônio se manifestar dentro da casa dele, tem que ir em busca do pastor.
tem que ir em busca de um crente. Por quê? Porque eles não têm autoridade para isso. Mas a igreja tem. Aquele que serve a Deus tem. Aquele que tem um ministério eclesiástico tem. Então, nada nesta terra tem mais autoridade do que um crente na presença de Deus. Agora também, se um presidente, se um governador, seja o que for crente, ele tem autoridade. Por quê? Porque não é autoridade dada pelos homens que vai fazer com que ele expulse um demônio, mas é a autoridade que foi dada dos céus. E Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Você já imaginou, irmão, na hora do desespero, a pessoa tem muito dinheiro na conta, é uma pessoa riquíssima, mas quando a enfermidade bate na porta, que o médico diz assim: o que ele não resolve, vem em busca de quem? Dos crentes. Vai em busca dos crentes. Manda o pastor orar, manda aquela igreja orar, porque ele sabe que aqui tem um poder que o mundo não pode dar, porque esse poder só o Espírito Santo nos dá. Oh, glória ao nome de Jesus. É por isso que eu digo que essa terra, a humanidade tem que respeitar a igreja do Senhor, irmão. Esse mundo tem que aprender a respeitar os crentes, porque nós não somos qualquer pessoa, não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e mais, em nós há o Espírito Santo que habita em nós. E outra, nós temos a autoridade de Deus, poder na vida. Nós não somos qualquer coisa. Este mundo tem que respeitar a igreja, tem que respeitar as autoridades eclesiásticas, porque é o poder de Deus na nossa vida. Quando eu vejo pessoas que exercem funções de autoridade aí com o nariz empinado, eu tenho pena. Às vezes porque exerce uma função na sociedade, aí já anda com o nariz empinado para cima, se achando que pode, se achando que tem poder. Esse poder que você tem é passageiro, é hoje, não é amanhã, mas o poder que Deus deu para a igreja vai até o arrebatamento da igreja. É um poder que permanece na nossa vida 24 horas por dia. Oh, glória ao nome de Jesus. Servir esse Deus é bom demais. Servir a Cristo é bom demais. A melhor coisa na vida de um ser humano é estar na presença de Deus. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a tua alma também, não serviu de nada. É a Bíblia que diz que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem gente que corre muito pelo materialismo, não sou contra. Tem saúde, corra, conquiste na vida. Mas a pergunta é como está a tua vida espiritual. Porque que adianta encher a conta bancária de dinheiro, comprar o melhor carro, a melhor casa, os melhores apartamentos, e a tua vida espiritual como está? Se tu partir dessa terra hoje, para onde tu vai? Cai nessa ideia, cai nesses enganos por aí, e depois que morrer, Deus te coloque no bom lugar. Caia nesses enganos por aí, que se fizer uma reza, seja lá o que for, passa pelo tal de purgatório que não tem base bíblica nenhuma para isso, e vai ser conduzido para o descanso, para o céu. Se engane com isso, que no final você vai ver que foi tudo engano. Mas se nós queremos adentrar o céu de glória, o tempo é hoje de confessar os nossos pecados, se arrepender dos pecados, entregar a vida a Cristo de verdade e seguir a Ele com fidelidade. Entenda, eu não estou falando de religião, cada um segue o que quer. Todo ser humano é livre de seguir o que quer, mas cuidado para não estar seguindo uma religião da qual você não conhece Bíblia. Ah não, mas o pastor fulano de tal falou isso, está certo. Leia a Bíblia. Ah, mas a minha liderança, seja lá quem foi, falou que é assim, está certo. Leia a Bíblia.
Porque é conhecendo a Bíblia, é conhecendo a palavra, que você vai saber e vai identificar se você está no caminho do céu. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É preciso conhecer a Bíblia. Nenhum homem nessa terra tem o poder de te dar o descanso eterno. Vou repetir: nenhum homem nessa terra pode encomendar a tua alma para o descanso eterno. Nenhum. O único que salva, o único que muda a vida, o único que nos garante uma vida de eternidade, de paz, é Jesus Cristo. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Ele que pode te conduzir para o céu de glória. E a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo verdadeiramente, entrega mudança de vida radical, você agora vai se tornar um cooperador do reino de Deus, assim como Lucas. Você não vai se conter, ficar quieto. Você agora vai mostrar para teu vizinho, para os teus amigos, para a sua família que der a oportunidade de você falar e mostrar para eles o caminho que é Cristo. Falar do reino de Deus que já está preparado desde a fundação do mundo. Eu me recordo que quando eu voltei para a presença de Deus, eu já estou encerrando. 5 minutos eu encerro. Quando eu voltei para a presença de Deus, a primeira coisa que me deu vontade foi de pregar o Evangelho. A primeira coisa que me deu vontade foi de ser um cooperador na obra. Eu dizia para mim mesmo: eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que ganhar almas. Eu tenho que mostrar o Cristo que me salvou. Eu tenho que falar do Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu tenho que mostrar para a humanidade que Jesus está voltando. Porque quando nós se convertemos a Cristo, a gente tem o prazer de ser um cooperador no reino de Deus, de cooperar com a obra de Deus, de ver o crescimento da obra de Deus, de ser um contribuinte na obra de Deus, irmãos. Não tem coisa melhor do que sermos um contribuinte na obra de Deus. E eu quero encerrar este seminário de Lucas relatando mais uma vez para os irmãos. São 3 livros que falam sobre 3 pontos prioritários de Lucas. Colossenses 4,14 mostra ele como médico amado. 2 Timóteo 4,11 mostra ele como aquele que estava presente ao ministério de Paulo. E Filemão vai mostrar ele como cooperador. Filemão, versículo de número 24. Então que nós possamos pegar esse exemplo de Lucas, ser uma pessoa amada, ser uma pessoa que está ao lado somando com o ministério, ser uma pessoa que está cooperando com a obra de Deus. Pegue essas 3 qualidades de qualificação de Lucas e traga para a sua vida e diga: eu vou seguir este exemplo, eu vou ser alguém amado, eu vou ser alguém fiel ao ministério, eu vou ser alguém que vai cooperar este ano inteiro e até a volta de Cristo na obra de Deus. Pegue esses 3 pontos prioritários de Lucas e traga para a sua vida. Quem diz amém por isso? Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela presença de todos os irmãos que aqui estão presentes, também aqueles que participaram aí deste seminário. Que Deus recompense a todos. E se eu tiver um tempinho hoje, eu vou colocar lá o próximo seminário que a gente vamos dar início para a glória do Deus poderoso. E neste momento também nós vamos estar
parabenizando, né, Arthur, né, que Arthur hoje ele está fazendo 18 anos, meu irmão. 18 anos já ficou de maior hoje, né, Arthur? E que Deus possa continuar abençoando Arthur, a sua casa, a sua família, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sempre sobre a vida de Arthur, e que ele possa crescer no conhecimento da palavra, e que ele possa crescer na graça, e possa futuramente, né, ser um grande obreiro na casa do Senhor Jesus. Que Deus recompense a vida de Arthur, e nós vamos, em primeiro lugar, ficar de pé. A irmã Adriana pode ficar sentada, ele está com a criancinha, mas os demais fiquem em pé. Nós vamos fazer